Vamos lá, pessoal. Então, a gente está no nosso material 2, certo? Na unidade 2 já, né, que trata da assistência. E eu vou recapitular um pouco, porque a gente teve a interrupção, né, aí por conta da nossa aula que a gente tirou para assistir o filme, né? Então, eu vou recapitular um pouco mais rapidamente do que a gente está tratando, né, para a gente contextualizar, certo? A gente, como eu já disse, está já na nossa parte 2 e está tratando da assistência, no capítulo da Lei 7.210, que é a LEP, Lei de Execução Penal. Então, nós vamos ter aí a previsão da assistência material, a saúde, assistência jurídica, educacional, social, religiosa e assistência ao egresso. A gente já passou pela assistência material, né? Vou apenas recapitular o que a gente viu quando estava tratando do assunto. Né? Vocês podem lembrar que há um pouco de utopia, um pouco sendo bem generoso, né, com o nosso sistema prisional, em relação ao que há previsão na legislação e o que é previsto tanto na Lei de Execução Penal quanto nos regulamentos estaduais e nos tratados, né, da ONU. Então, isso que a gente viu. Então, a gente viu o artigo 12 e 13 da LEP, né? Então, o 12 que trata que a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas, né? Algo, o mínimo, né, pessoal, o mínimo, certo, que se pode fornecer, né, para alguém que está cumprindo uma pena privativa de liberdade. Isso aí é o mínimo. O 13 fala que o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Então, nesse artigo 13, a gente viu nos regulamentos dos estabelecimentos prisionais que existe uma série de itens que são fornecidos pela administração, né, e que aquilo que é permitido e que não é fornecido deverá ter, de alguma forma, ser disponibilizado para o acesso ao preso. Um comparativo, né, que não é bem um comparativo, é a previsão do que trata o Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Ceará, no que se refere à assistência material, né, então a gente viu que esses regulamentos, eles aprofundam um pouco mais, né, então eles verticalizam nas suas previsões em relação à obrigação da administração pública e dos itens que devem ser fornecidos como o mínimo, né, o essencial ao preso. Então, nesse Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Ceará, a gente tem o artigo 102, que vai tratar da assistência material, assim como o 12 trata na LEP, e ele traz que a assistência material consistirá no fornecimento de alimentação suficiente, balanceada, vestuário e instalações higiênicas, né? Então, é um pouco menos genérico aqui já, porque não fala, né, só de forma geral que deve ser fornecido ao preso, mas, por exemplo, na questão da alimentação, ele trata especificamente que essa alimentação deve ser suficiente e balanceada, né? Então, já é um pouco mais detalhado do que a norma geral, né, que seria a Lei 7.210. Dando sequência, né, que a Coordenadoria do Sistema Prisional destinará, em cada uma de suas unidades prisionais, instalações e serviços adequados à sua natureza e finalidade para o atendimento da sua população e internos, né? Esse atendimento, pessoal, aos presos, na população carcerária, envolve não só a questão da assistência material, né? Então, quando se fala de serviços adequados à sua natureza e finalidade,
para atendimento, a gente tem diversos tipos de serviço, né, que a gente vai ver mais adiante. Por exemplo, o atendimento médico odontológico. E o que é que traz o regulamento do sistema penitenciário federal, que a gente viu, né? E a gente viu que é um pouco mais detalhado, né? Quanto mais se detalha, mais o tópico fica, né? Mais distante da nossa realidade, né? Quando é um negócio genérico, como traz a LEP, então a gente pode entender que pode ser qualquer coisa. Mas quando vai especificando cada vez mais, a gente vê o quanto fica distante a realidade do sistema prisional do que a norma prevê, né? Então, a norma que por si só vai ter o condão de satisfazer todas as necessidades, no caso, né, as materiais do apenado. Então, em relação ao sistema penitenciário federal, nós vamos ter, no que trata da alimentação, que a alimentação fornecida aos presos custodiados nas penitenciárias federais consiste no fornecimento de água potável, de jejum, almoço, jantar e ceia, né? No dia que a gente comentou isso, eu até brinquei, né, que nem aqui em casa eu sou tratado desse jeito, né? Eu vou adotar o regulamento do sistema penitenciário federal aqui na minha casa para que eu seja tratado dessa forma. Seguindo, né? Atendendo aos critérios nutricionais para a manutenção da saúde e do vigor físico do preso, controlada por nutricionistas. Elas são preparadas de acordo com as normas básicas de higiene. E aí, pessoal, a gente viu que em relação a saindo um pouco da alimentação e na questão do vestuário, o regulamento do sistema penitenciário federal traz o que o preso recebe, né? O enxoval que o preso recebe ao adentrar o sistema, né? Então, tem uma série de coisas, como 2 calças de brim, 2 bermudas, camisetas de manga longa, manga curta, né? Obviamente, né, pessoal, a gente até não tem como a gente não abordar isso com um certo tom de ironia, não porque a situação não é trágica no sistema prisional, mas pelo afastamento que algo desse tipo traz da nossa realidade, né? Então, lembro até que a época, né, nas 2 aulas, né, passadas, a gente até comentou que, né, par de luvas, casaco de lã e agasalhos de moletom no presídio federal de Mossoró seria até tortura, né? Dando sequência, pessoal, ainda o sistema penitenciário federal, o regulamento traz a questão do material de higiene, né? Então, a gente viu também o que ele recebe quando adentra o sistema, né? Sabonete, papel higiênico, desodorante, escova de dente, creme dental, detergente, pano de chão. E em seguida, pessoal, ainda da assistência material, passo a ver as regras mínimas para o tratamento de prisioneiros, que é estabelecido pela ONU, né, com o Tratado de Genebra, isso em 1955, né? E foi aprovado pelo Conselho Econômico e Social da ONU em 1957. Que aprovou 13, né, procedimentos para aplicação efetiva das regras mínimas, né? Então, a gente vai ver só alguns, não vai ver todos, mas só o que se refere especificamente à assistência material. Então, todos os... Pessoal, vocês dão só uma licencinha aqui, certo? Porque vocês sabem que eu estou dando aula dentro da minha casa, né? E eu tenho uma filha de 4 anos e outra de 8 que estão tocando terror ali embaixo e eu não estou conseguindo me concentrar. Eu não posso nem dizer que eu vou ali dar uma surra nelas, porque eu não faço isso, né? Mas eu vou pedir para elas maneirarem um pouquinho, certo? Só dar
uma licença aqui, pelo amor de Deus. Não basta o helicóptero, né? Ainda tem o furacão das duas aqui. Pronto, eu pedi delicadamente, não sei se elas vão atender, né? Porque vocês sabem como é, né? Elas devem estar, quando eu descer, deve ter algo destruído, né, na casa, provavelmente. É... Ah, ainda bem que vocês reconhecem que eu fui delicado, né? Porque já pensou se eu não tivesse sido, né? Mas vamos lá. Não sei nem o que eu estava falando mais. Hoje parece que o tumulto tomou conta da aula, né? Mas não adiantou, não, já começaram de novo. Mas vamos ver se vai ser assim mesmo. Então, em relação a essas regras mínimas para o tratamento de prisioneiros da ONU, a gente tem o item 10, né, que fala sobre os locais destinados aos presos, principalmente aqueles que se destinam ao alojamento, né, que deverão satisfazer exigências de higiene, levantando em conta o clima, volume de ar, espaço mínimo, iluminação, aquecimento, ventilação, né, tudo que a gente vê aqui no nosso sistema prisional, né, pessoal? Então, ou seja, nada disso acontece aqui. Em relação ao item 11, fala no local, não do alojamento, mas onde eles passam, né, viver, no caso devam viver, aqui é no local que eles passam o dia, né, ou trabalhar, e aí nós vamos ter dois itens, né, um que se refere para o fornecimento de luz natural, né, então, para que eles possam trabalhar com essa luz natural, e a entrada de ar fresco, haja ou não a ventilação artificial, né. E em relação à iluminação, que deverá ser suficiente para os presos poderem ler ou trabalhar sem prejudicar a visão. O item 12 vai tratar das instalações sanitárias, né, que devem ser adequadas para que os presos possam satisfazer suas necessidades naturais em momento oportuno, de modo limpo e decente. Obviamente, a parte do limpo e decente aqui também é bem utópico em relação à nossa realidade. Aí vem os itens 13, fala das instalações de banho, que também fala da climatização da água, né? Possa se tomar banho em uma temperatura adequada e com frequência necessária, obviamente. Isso porque, como é uma regra mínima de tratamento da ONU, né? Os países que adotam essas regras, mas tem países de climas tropicais, de climas mais gelados, né, e tal. Isso deve ser adequado ao local. E fala que os locais devem ser mantidos, conservados e escrupulosamente limpos, né? É bem veemente nesse aspecto. E aí, pessoal, ainda fala da alimentação, né? Então, alimentação em horas determinadas, de boa qualidade, bem preparada e servida, valor nutritivo seja suficiente para a manutenção da sua saúde, das suas forças. Isso basicamente é reproduzido naquele regulamento dos estabelecimentos prisionais. E está disponível sempre a água potável, sempre que houver necessidade por conta do preso. Então, foi isso, né, que a gente viu na última aula, certo? E a gente parou quando ia começar a questão da assistência à saúde, né? Então, a partir desse momento, a gente trata de tema, de assunto novo, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente já volta para a LEP, né, pessoal? Então, o artigo 14, né, da seção 3 do capítulo da assistência vai tratar
da assistência à saúde. Então, na LEP, a previsão é que a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, né? Aqui, pessoal, trata o preso, né? Aquele que cumpre medida, a pena de prisão, pena privativa de liberdade, e quando se fala em internado de caráter preventivo e curativo, está se falando das duas modalidades de medida de segurança, né? Então, está se falando da medida de segurança em que há a internação em hospital de tratamento e custódia, e está se falando aqui da medida de segurança quando o tratamento é ambulatorial, certo? Nós vamos entrar em detalhe quando a gente estiver tratando da medida de segurança, certo? Mas já adianto a vocês que quando houver essa expressão, o internado de caráter preventivo e curativo, nós vamos estar falando das duas espécies de medida de segurança. Repetindo, a medida de segurança, que é a mais severa, que é aquela que é a internação em hospital de tratamento e custódia, e a que é menos severa, que é o tratamento ambulatorial daquele que é submetido à medida de segurança. Né? Não é preso, é internado. Né? Ele não é condenado, né? A não ser que haja a conversão da prisão em medida de segurança, mas aquele que é inimputável, ele é absolvido e, em seguida, aplicado a medida de segurança. E aí traz que compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Essa questão de envolver aquele que é internado e cumpre medida de segurança de tratamento ambulatorial, é óbvio, certo, que deve ter o atendimento médico farmacêutico para ele, porque é exatamente disso que trata a imposição de medida de segurança. Né? Então, ele deve comparecer periodicamente, né, nos locais determinados, onde ele vai ser acompanhado por um médico, né, um psiquiatra, e, obviamente, com fornecimento de medicamento que é adequado. Assim como o que está internado, né? O que está internado também, obviamente, ele é submetido ao acompanhamento. Se a finalidade da medida de segurança ela não é a prevenção, mas tem essa finalidade curativa, é óbvio que ele tem que ser acompanhado por ter acompanhamento médico e fornecido os medicamentos, né? E aí vem no parágrafo 2º, já que o primeiro é vetado, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Aqui, pessoal, em situações mais graves, né? Situações em que óbvio que dentro do estabelecimento prisional não tem um hospital, né, pessoal? Vai ter no máximo um ambulatório, certo? Em que a pessoa vai ali e recebe primeiros cuidados. Se o caso for mais sério, obviamente ele deve ser transferido para um hospital, onde ele deva receber o tratamento adequado. Vamos fazer aqui um paralelo, né, com o filme, né, o Cela 211, né? Lembram que na Cela 211 morreu o Mourão, né? Eu acho que era Mourão o nome dele, né? Me lembrem aí. E que somente depois, né, que ele morre é que descobrem que ele tinha um tumor no cérebro, que ficavam tratando ele com analgésicos, né? E tem outra cena que também nos remete a essa questão de que há, na verdade, um tratamento meramente ambulatorial e que, quando o caso é mais grave, ele deve ser levado para um hospital. Vocês devem lembrar de uma situação de um preso que tinha um problema de cálculo renal, né? Inclusive, ele é torturado lá dentro do ambulatório, né? E que o médico disse que já tinha solicitado uma ambulância para levar ele para o hospital, né? Isso porque, né, se a gente trouxer para a nossa realidade aqui da lei de execução penal,
iria se enquadrar exatamente no parágrafo 2º do artigo 14, né? Então, seria uma situação que o estabelecimento não está aparelhado para prover essa assistência médica e o diretor do estabelecimento penal, ele deve, obviamente, né, autorizar o tratamento dessa pessoa no local adequado, né? E o parágrafo 3º, será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto extensivo aos recém-nascidos. Isso, pessoal, porque, obviamente, a mulher precisa de cuidados especiais, principalmente quando ela está grávida e, obviamente, logo depois do parto. O segundo filme que a gente vai assistir, para ilustrar, né, a nossa disciplina, trata do Acompanha a Vida Prisional. Na verdade, não é um filme de ficção, como o Cela 211, é um documentário que acompanha a vida, né, no estabelecimento prisional de 3 detentas, né, no estabelecimento penal feminino, e uma delas está grávida e tem o bebê no cárcere, certo? Então, a gente, quando for assistir esse, esse documentário, aí a gente vai poder lembrar, né, do parágrafo 3º do artigo 14, né, o acompanhamento médico, pré-natal e pós-parto extensivo ao recém-nascido, né? Então, inclusive nos presídios femininos deve ter, né, uma creche. Assegurado também a questão da amamentação, né, pessoal, que é importante. Isso, além dos cuidados, né, com a questão da mulher grávida, a mulher que acabou a parturiente, né, e a lactante, né, aquela que está amamentando. Isso visando não só a assistência à própria mulher em si, mas, obviamente, o bebê, né, precisa de cuidados. O bebê, ele não está penado, ele não está cumprindo pena, né? Apesar de, obviamente, ele sentir reflexos, né, sentir em sua vida efeitos de ter, por exemplo, nascido no cárcere. Isso, existem inúmeras obras que tratam desse assunto, né, pessoal? Em relação a regras mínimas para o tratamento de prisioneiros da ONU, o que é que tem de serviços médicos? Vamos pular logo aqui para a ONU, né? A gente já viu a LEP. Então, quanto ao serviço médico, pessoal, as regras mínimas para o tratamento de prisioneiros da ONU estabelece que cada estabelecimento penitenciário terá à sua disposição o serviço de pelo menos um médico qualificado que deverá ter certos conhecimentos de psiquiatria. Os serviços médicos deverão ser organizados em estreita ligação com a Administração Geral de Saúde da comunidade ou nação. Deverão incluir um serviço de psiquiatria para o diagnóstico e, em casos específicos, para os estados de anomalia. Pessoal, não é incomum a gente ter alteração do estado psiquiátrico, né, ou psicológico do preso. Obviamente, quando eu digo não é comum, é porque é comum ter essa alteração. E por isso aqui, obviamente, tem que ter alguém com conhecimento psiquiátrico, né, porque há alterações. Nesse mesmo documentário, eu não vou dar spoiler, não, do documentário, que a gente ainda vai assistir por completo. Tem uma das presas que diz o seguinte: olha, ninguém cumpre pena. Ela diz mais ou menos assim, não sei qual é especificamente a frase que ela fala, mas ela diz assim: ninguém cumpre pena de cara, né? Todo mundo precisa. Ela diz basicamente que todo mundo que cumpre pena tem que estar drogado, né? Quer seja drogas lícitas ou ilícitas, né? Ou recebe medicamento,
né, para controlar, né, algum tipo de anormalidade psiquiátrica, que, obviamente, o encarceramento, né, o ambiente fechado proporciona. Avaliem vocês, né? Nós estamos completando, né? Nós entramos em isolamento social no dia 17 de março, né? Vem abril, maio, junho, julho, agosto, no dia 17 de setembro, daqui a 16 dias, nós completaremos 6 meses de isolamento social. Obviamente, tirando aquelas pessoas que têm necessidade de sair para trabalhar, não é o meu caso, que eu quase não saí de casa. Outro dia, eu abri meu carro e ele dentro estava branco de mofo, só para você ter ideia de como é que eu saio de casa. Imagine o psicológico dessas pessoas que não estão cumprindo pena, né, mas que estão com a sua tem de certa forma a restrição de liberdade imposta por questões sanitárias, certo? De qualquer forma, pessoal, só a gente não está preso, mas só em saber que a gente não pode sair, a gente já tem um certo abalo psicológico, né? Poxa, eu gostaria de sair. Para quê? Não sei, né? Mas gostaria. É só pelo fato, né, de você não poder. Não é a questão da liberdade, né? Que está restrita. É a questão da autonomia, né? Você não poder exercer esse direito de liberdade na hora que quer, certo? Você não está preso, mas você não pode sair como saía antes. Então, isso, de qualquer forma, abala psicologicamente. Logo quando começou essa questão do isolamento social, o meu vizinho aqui da direita, o casal aqui, eles são professores da Unifor. Um é professor de psicologia, a outra é professora da odontologia. E eu pedi a ele um material, né, eu até compartilhei com meus alunos, para ajudar psicologicamente a enfrentar esses momentos de isolamento, né, porque não é. Obviamente, as pessoas se comportam de forma distinta. Eu sei que eu estou viajando, né, pessoal? Já saí do assunto execução penal faz tempo, mas eu sou assim, né? Às vezes eu emendo um assunto com outro e aí. Mas tem ligação, né? Eu só quero dizer que, se para a gente que não está, vou voltar, certo? Se para a gente que não está com a restrição da liberdade imposta, né, apenas está com a autonomia de sair, né, restrita por uma questão sanitária, a gente se abala, imagine para quem está, né? Então, é isso que eu, para resumir o que eu queria falar, né? Porque senão ia terminar meia-noite e não falava. Certo? E outra coisa, pessoal, é que eu não sei se eu coloquei à disposição de vocês, mas eu fiz um catálogo aqui, eu gosto muito de filme, e eu fiz uma lista de 23 filmes, certo? Que tratam só do assunto prisão. E eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês, né, com namorado, namorada, esposa, né, dá para assistir comendo pipoca, né? O mais leve é o Cela 211, só vou alertando, né? Então, tirem as crianças da sala. E tem um, certo, que eu acho um filme fantástico, que é um filme lá vai eu divagando novamente, mas tem a ver com a aula, viu, pessoal? Essa divagação, eu não estou enrolando vocês, não. Vai ficar gravado aí. É um filme fantástico chamado O Expresso da Meia-Noite. Não sei se vocês já ouviram falar ou já assistiram. É um filme da década de 70, que conta a história de um preso, de um americano que é preso na Turquia, traficando drogas, né? E aí pegam ele para ser exemplo, né, de intolerância com esse tipo de conduta, certo?
E aí o filme conta a trajetória desse preso cumprindo pena. E ele perde totalmente as esperanças porque sempre que há uma perspectiva dele progredir de regime ou de ser libertado, a justiça lá dá um jeito de mantê-lo preso, né? E ele vai pirando, né, pessoal? E ele vai ficando louco, louco. E aí é um bom filme para você ver como é que há a transformação da mente, né, de uma pessoa que cumpre, que está presa. O próprio Cela 211, você consegue ver a transformação da mente, né, do Juan, e ele nem preso era, né? Certo? Mas eu acho que foi o trabalho da Teodora que fala exatamente que ele passa a se envolver de tal forma, né, que em um determinado momento ele passa ultrapassa a linha, né? Ele às vezes fica entre lá e cá, entre ser um preso e ser um guarda, e em determinado momento ele ultrapassa de forma que não tem mais volta, né? Então, isso por conta de uma série de situações que o transtornaram, né? Vamos lá, voltando aqui. E aí o item 2 fala daquelas pessoas que necessitam de tratamento especializado, que deve ser transferido para hospitais. E isso também tem na LEP, né? A gente acabou de ver isso na LEP. E o item 3 fala de assistência odontológica. A gente também tem isso na nossa legislação. Quanto às mulheres, né? As regras mínimas para tratamento de prisioneiros da ONU vai trazer que deve existir instalações especiais para o tratamento de presas grávidas, da mesma forma que a gente tem também, né? Que tenham acabado de dar à luz, e das convalescentes, né? Convalescente aqui é como antigamente o povo chamava, né? De resguardo, né? Certo? Então, aquelas que acabaram de dar à luz. É, o, a regra aqui da ONU, ela vai além, porque ela diz que o ideal seria que a criança nascesse em um hospital civil, né? Para que a criança não nasça num estabelecimento prisional. Mas se isso ocorrer, que não conste no registro de nascimento da criança. Como eu falei, né? A criança não está cumprindo pena. Ela não pode ser estigmatizada, né? Para a pessoa constar no registro de nascimento que aquela criança nasceu num presídio, né? Seria um estigma que a criança levaria para o resto da vida. E o item 2 vai falar de creche, né? E de pessoal que cuide das crianças quando essas não estiverem na companhia das mães, né? Então, esse é o que vai tratar o item 2. E quanto aos serviços médicos, né? Vai tratar aí, ainda no item 24, sobre a questão da necessidade de uma celeridade no fornecimento do tratamento médico, né? Então, o mais breve possível, né? E, se for necessário, separar aquele que está doente dos demais, né? O que não ocorre nos nossos estabelecimentos prisionais. Aqui, os presos que têm, inclusive, moléstias infecto-contagiosas, a gente tem casos de contágio de lepra, casos de contágios de outras moléstias, ao temor, da contaminação da população prisional devido à, à superpopulação, na questão da Covid-19. Né? Então, há uma série de situações em que
essas regras mínimas tratam, mas que para a gente aqui é uma ficção, está muito distante da nossa realidade. Aí o item 25 segue ainda falando de médico, a questão do dever dele tratar da saúde física e mental dos presos e que a observação, o item 2 do 25, de que quando não for mais possível tratar o preso dentro do ambiente, ele deve ser levado para outro local. E ainda, pessoal, traz a responsabilidade dos médicos em ser uma espécie de conselheiro, né? Do administrador do estabelecimento prisional, no que se refere à quantidade, qualidade, preparação, serviço da alimentação, higiene, limpeza, condições sanitárias, iluminação, aquecimento, limpeza da roupa, observância de regras concernentes à educação física e a esporte, né? Enquanto que o item 2 traz a obrigação para o diretor do estabelecimento considerar as recomendações médicas. Obviamente, pessoal, que isso tudo é uma situação que seria o ideal, não é o que a gente vive aqui, né? Se a gente pegar países, né, que eu acho que eu já citei aqui, como a Noruega, como a Holanda, né, em que hoje não se abre mais presídio, pelo contrário, se estão fechando presídio por falta de preso, né, talvez esteja bem mais próximo dessa realidade. Aqui não. Aqui a gente já não tem onde botar e o povo com a ideia de encarcerar cada vez mais, né? Dando sequência, a questão da assistência, a assistência à saúde ainda tem as regras mínimas para o tratamento de presos no Brasil, a resolução número 14 do Conselho Nacional de Política Criminal, e um conjunto de princípios para a proteção de todas as pessoas sujeitas a qualquer forma de detenção ou prisão, também uma resolução da ONU, que é a resolução 43/173, certo? Além de nós termos previsão na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal quanto à assistência à saúde. Ainda temos os princípios básicos relativos aos tratamentos de reclusos, também da ONU, visando a humanização da justiça penal e proteção de direitos do homem. A questão do princípio de ética médica aplicados à função de pessoal de saúde, especialmente aos médicos, na proteção de prisioneiros ou detidos contra torturas e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes, que é a resolução número 37, também da ONU. Pessoal, é óbvio que essa abordagem da assistência que eu tô tendo aqui com vocês, ela é meramente informativa, né? Obviamente, para aqueles alunos que desejam, por exemplo, realizar um trabalho de conclusão de curso falando de execução penal ou de questões relativas a presos, a bibliografia fica muito rica quando a gente tem esses tratados, né, internacionais, convenções, resoluções internacionais. Então, isso serve para vocês nesse sentido. Eu já avisei a vocês, né, em aulas anteriores, que em relação à disciplina em si, em questão de avaliação, eu vou cobrar apenas o que está na LEP. Então, ressaltando, e
o comentário acerca dessas resoluções é meramente informativo, para vocês saberem que tem, né? Então, já que a gente tem tempo para aprofundar o assunto, não tem como a gente não fazer associações com o direito internacional também, já que isso será útil para vocês no futuro. Quem opta por fazer essa disciplina é porque gosta do assunto, né? Em seguida, pessoal, depois da assistência à saúde, a gente tem a assistência jurídica. Aqui é voltando para a LEP, né? Então, a gente tem no artigo 15 da LEP, assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Nessa assistência jurídica, quando a gente estiver vendo os órgãos da execução penal, a gente vai ver que hoje, né, hoje em dia, a Defensoria Pública, salvo engano, a partir de 2012, eu não estou lembrado aqui quando é que a Defensoria Pública ela entra como órgão da execução penal. Eu acho que a alteração na LEP é em 2012, depois eu confirmo para vocês, certo? Então, hoje em dia, a Defensoria Pública participa da execução penal como órgão da execução, né? E o item 15 fala basicamente disso, né? Que quem não tem recurso para constituir advogado, né, vai ser atendido pela Defensoria Pública. Agora, vejam só, pessoal, eu não vou, o que eu vou falar agora não é uma crítica à Defensoria Pública, certo? É uma crítica ao próprio Estado. Raciocinem bem, certo? Nós temos uma população carcerária no Brasil, certo? De cerca de 800 mil presos, ocupando em torno de 350 mil vagas. A gente sabe que isso, eu não estou chutando, isso eu não estou aqui fazendo exercício, né, da minha imaginação, isso eu concluo porque eu observo dados, né? Eu tenho fixação por dados e imaginem, parece que a população carcerária ela é predominantemente pobre, né? Pobre e preta, né? Não tem condições de pagar um advogado, certo? Agora, imaginem se a Defensoria Pública tem condições de prestar assistência jurídica a todo esse povo. Para vocês terem ideia, ainda existe estado no Brasil que não tem Defensoria Pública. E eu não falo de estado pobre, não, certo? Estado no sul do país, certo? Então, isso é extremamente precário na assistência jurídica. Eu não sei se eu já comentei com vocês que eu tenho outra formação, com certeza os que já foram meus alunos anteriores e já ouviram falar, né? Que eu tenho uma formação na área de informática. E eu concluí, fiz inclusive a minha prova final ontem, um MBA em inteligência artificial. E o meu projeto do MBA é um projeto na execução penal, certo? É um projeto de um algoritmo de inteligência artificial para ler processos de execução penal e peticionar pelos presos, certo? Porque, pessoal, a defensoria não dá conta disso, certo? Quando a gente for analisar a progressão de pena mais adiante, que vocês forem ver a modificação que o artigo 112 sofreu com o pacote anticrime, vocês vão ver a dificuldade, o quanto aumentou, certo?
para análise de processos, para a progressão de pena. Então, o que antes, né, era análise de simplesmente, analisa aí se há o cumprimento de 1/6 da pena. Agora a gente tem que analisar se o crime é praticado com violência, se é sem violência, se é reincidente, se é não reincidente, o tipo do crime. Aí vem os percentuais: 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Então, o que antes eu tinha uma única fração que era de 1/6, hoje eu tenho, a depender da situação, que analisar 8 percentuais diferentes, né? Então, vai complicar muito mais, né? A questão da lentidão de se conceder benefício no que diz respeito à progressão de regime vai estar muito dificultada em razão, certo, da modificação que foi feita no artigo 112 da Lei de Execução Penal, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Vamos lá, vamos dar sequência aqui na assistência jurídica. As unidades da federação deverão ter serviço de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Dentro e fora, né, pessoal, isso aqui quer dizer que, porque nem toda pessoa que está cumprindo pena está presa, né, em regime fechado, ou regime semiaberto. Porque o regime aberto aqui, a pessoa vai para casa porque não tem local. Então, mas mesmo assim, essa pessoa continua cumprindo pena. Aqui a gente tem Defensoria Pública Organizada, inclusive uma das que tem mais evoluíram no país, porque, inclusive, tem autonomia orçamentária, né? Mas existem certos locais, salvo engano, em Santa Catarina, no estado do sul do país, que não tem sequer Defensoria Pública Organizada. As unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material da Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais, né? Aqui, né, simplesmente é a questão da estrutura, não é só dizer que tem, né? Tem que ter estrutura. Então, por exemplo, se você for no estabelecimento prisional, tem que ter uma sala para o defensor público, para o estagiário ou defensor público, tem que ter uma sala para eles trabalharem, certo? De outra forma, fica inviabilizado o trabalho. Mas se você... e tem, aqui no Ceará até que tem, certo? Pode ser, não pode ser o melhor dos mundos, não, mas ainda, em comparativo com outras unidades da federação, a gente ainda está bem mais à frente. E que é exatamente o que diz o parágrafo 2º aí, né? Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. E fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria para a prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recurso financeiro para constituir advogado. Nós temos também, pessoal. Então, a Defensoria aqui do Estado do Ceará tem esse núcleo, certo? Eu estive até conversando com uns colegas, né, professores da Unifor que são defensores, sobre esse núcleo, quando eu estava fazendo esse meu projeto, né, da questão da inteligência artificial na execução penal. E aí eu vi que eles têm esse núcleo e eles prestam essa assistência, né, a quem é réu, quer dizer, que não foi sentenciado ainda. Aos sentenciados em liberdade, quer dizer, aqueles que estão cumprindo pena, mas que estão já em liberdade. Egressos. Os egressos são aquelas pessoas que, até um ano após o cumprimento da pena, e aqueles que estão em liberdade condicional no período de provas. E aos familiares, né? Então, a orientação aos familiares dessas pessoas. Então,
Esse é o conteúdo aí do artigo 16. Ainda, pessoal, na assistência jurídica, não especificamente no capítulo da assistência, a gente pode dar um pulo ao artigo 41, inciso 9, né, da LEP, que diz que constitui direito do preso a entrevista pessoal e reservada com o advogado. Né? Pessoal e reservada quer dizer, né, sem ninguém estar bisbilhotando, né? Não, então, aquele pacote que aquele povo lá de Curitiba, né, que eles chamavam de pacote anticrime, né, anticorrupção, eles chamavam, mas, na verdade, era um pacote anticonstituição, porque o que tinha de inconstitucionalidade ali era uma coisa absurda, previa, inclusive, que a entrevista do preso com o seu advogado deveria ser gravada, certo? Para verem o absurdo que esse povo, que é punitivista, propõe, né? Então, há essa previsão no artigo 41, além, certo, pessoal, de ser prerrogativa do advogado, certo? Então, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no artigo 12, inciso 3, né, traz essa situação de entrevista pessoal e reservada com o seu cliente como prerrogativa do advogado, né? Inclusive, falar em prerrogativa e em gravação, né, aquele povo, né, ali da República de Curitiba chegou a gravar um escritório inteiro de advocacia, né, durante dias e após dias, né. Seguindo na questão da assistência jurídica, né, nós temos aí o artigo 16, né, dando sequência no capítulo da assistência, que as unidades da federação deverão ter serviço de assistência jurídica integral e gratuito. Isso aqui a gente já leu, né? Isso aqui está repetido. E temos também, pessoal, a lei complementar número 132, que altera a lei complementar 80, que trata da Defensoria Pública da União. A gente sabe que a gente tem, e a gente já viu, a competência, certo? Né, a gente viu que o juiz da execução competente é o juiz que é o juiz responsável pelo estabelecimento prisional, né, o corregedor. Não importa se o crime praticado foi federal ou estadual. Então, nós temos presídios federais. Então, quem atua nos presídios federais é a advocacia, advocacia não, a Defensoria Pública da União, certo? Então, o regramento, né, da DPU é por essa lei complementar no número 80, certo? E aí traz exatamente também, da mesma forma que na questão estadual, a presença de defensor público nos estabelecimentos penais e prestação de assistência jurídica, né, visando o exercício pleno de direito e garantias fundamentais. Isso nos estabelecimentos prisionais federais, né? Aqui seria a Defensoria Pública da União, Distrito Federal e Territórios. Tranquilo até agora, pessoal? Beleza, né? Porque isso é muito, muito informativo, né? Então, a gente está basicamente só mostrando o que existe a vocês. E aí, vamos passar para a questão da assistência educacional. A assistência educacional tem um quesito importante, pessoal, porque, além da educação ser colocada nesse tópico assistência educacional, a educação, por si só, pode acarretar, né, a aquisição de direitos por conta do preso, certo? Então,
quando a gente estiver vendo a remissão, a gente vai ver que é direito do preso, né, ter essa assistência educacional, porque isso gerará um benefício para ele, né? Então, a gente vai ver mais na frente que a cada 12 horas de estudo, o preso poderá remir um dia de pena, né? Ou seja, ele antecipa um dia de pena. Então, vamos ver o que a LEP traz sobre assistência educacional. Então, a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Pessoal, isso está intimamente ligado com um princípio, né, pessoal, que é o princípio da ressocialização. Então, vejam só, eu acho que um dos aspectos do capítulo da assistência que tem mais a ver com o princípio da ressocialização é esse, o da educação. Porque se nós observarmos, né, pessoal, se nós tivéssemos a nossa educação, né, nós tivéssemos nossas crianças na escola com educação de qualidade, sendo socializada adequadamente, nós não teríamos esse contingente de presos tendo que depois ser ressocializado, né? Hoje eu estava dando uma aula de Direito Penal 3 e a gente estava vendo os crimes contra a família e estava vendo os crimes contra o artigo 246, que é o abandono intelectual, né? E aí eu dei um dado, né, e esse dado eu peguei com o Ministério Público Estadual de uma situação que eu vivi tentando ajudar uma pessoa, né? Então, eu percorri com essa pessoa, que era mãe de um adolescente de 14 anos, tentando matriculá-lo numa escola pública. Isso sem ter vaga, né? Então, percorri várias escolas do bairro, fui em regional, fui em conselho tutelar, fui à defensoria e, por fim, conversando com um amigo do Ministério Público, ele disse, rapaz, fale com fulano lá que cuida dessa questão da educação. E eu fui lá falar com ele. E a informação que ele me deu foi que na região metropolitana de Fortaleza, no ensino fundamental, tem uma carência de 90 mil vagas, né? Então, são 90 mil crianças que estão fora da escola, né, pessoal? E essas crianças, se estão fora da escola, estão aonde, né? Estão fazendo o quê, né? Então, a educação seria uma ferramenta, né? Se tivesse prioridade, né, e a gente, observando a proposta orçamentária para o ano que vem, mandada pelo governo federal, a gente vê que não é prioridade, já visto que a primeira proposta, isso foi mudado, mas a primeira proposta tinha mais verba destinada para a defesa, né, para arma do que para livro, a gente vê aí a prioridade que é dada, né? Mas eu já estou divagando de novo, vamos voltar aqui para a LEP. Então, isso é importante para a questão da ressocialização, né? E aí traz no artigo 18 o ensino de primeiro grau como obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa, ou seja, não é um ensino qualquer, né, pessoal? O ensino que deve ser prestado ao preso, ele vale como um ensino regular, certo? Quando se fala que ele integra-se ao sistema escolar da unidade federativa, é sinal que o preso, ao cursar, aqui fala de primeiro grau, né, pessoal, mas hoje não há mais essa denominação, né? Eu acho que vamos lá, me ajuda, é ensino fundamental, né? É ensino básico fundamental, né? Tem nenhum
pessoa da área de educação básica aí, não? Então, o primeiro grau significa isso, né? Aquele ensino fundamental, que iria do primeiro ano até, salvo engano, o nono ano, né? Hoje em dia até o nono ano, certo? Então, é, o 18A vai tratar do ensino médio regular ou supletivo, que pode ser ter a formação geral ou profissionalizante, né? É, obedecendo, né, pessoal, a questão do preceito constitucional da sua universalização. Então, direito é fundamental. Mariana está dizendo que fundamental um e 2 que vai da primeiro até o nono ano, exatamente. É isso mesmo. Obrigado, Mariana. Então, esse princípio da universalização do ensino é trazido pelo artigo, salvo engano, 228 da Constituição Federal, né? Então, que trata lá do ensino universal e gratuito. Trata ainda do o parágrafo 1º do 18A, que o ensino ministrado aos presos e presas integra-se ao Sistema Estadual e Municipal de Ensino e será mantido administrativo e financeiramente com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo Sistema Estadual de Justiça e Administração Penitenciária. Então, aqui há um trabalho em conjunto entre secretarias de Educação e secretarias de Justiça, certo? Há essa repartição do ensino, né, pessoal, pela Constituição Federal. Então, esse ensino fundamental, ele é de competência dos municípios, enquanto que o ensino médio seria de competência dos estados, né, e ficaria para a União o ensino superior, né. Aí fala do ensino e educação para jovens e adultos no parágrafo 2º, e lá no artigo 26 da LEP, salvo engano, é esse artigo, pessoal, diz claramente que esse ensino, ele tanto pode ser presencial quanto à distância. Obviamente, pela condição, né, e até pela questão da viabilidade e segurança, né, de profissionais da área de educação, e até mesmo pela tecnologia que nós já temos hoje, né, pessoal? O ensino à distância se tornaria muito mais viável e alcançaria um número muito maior de presos, né? Então, e até a questão de economia, né? Porque se eu tenho 10 estabelecimentos prisionais no estado, eu posso transmitir a mesma aula para todos os estabelecimentos ao mesmo tempo, né? Não preciso estar com o professor em sala de aula presencial em cada um dos estabelecimentos prisionais. Então, isso está previsto no artigo 26 da LEP, salvo engano. E a questão da União, Estados e Municípios, Distrito Federal, incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino e atendimento aos presos e às presas. Aqui também traz a questão da previsão do ensino à distância. O artigo 26, ele traz o ensino à distância como válido, certo? Para a aquisição de benefícios. Então, não é só para a formação, né? Porque poderia ficar, se ficássemos só aqui no artigo 18A, poderia ficar entendido que aplicaríamos o ensino à distância para a formação do preso, mas isso não serviria, por exemplo, para uma possível remissão pelo ensino. E aí o artigo 26, em um dos seus parágrafos, que eu não me recordo qual, vai estabelecer que é válido, sim, inclusive, para aquisição de benefícios. Pessoal, vamos lá, vamos combinar a nossa próxima aula, né? Só faltam poucos minutos para terminar. Eu gostaria, né, da colaboração de vocês, certo? No que diz respeito, né, a participação, né, pessoal? Porque
fica muito chato e cansativo, né? Eu já trago elementos diferentes, como filme e tal, que é para ver se vocês interagem mais um pouco. E eu dou total liberdade, né? Para aqueles que quiserem fazer, faz, né? Então, a próxima aula a gente vai fazer a discussão sobre a questão do filme, certo? Independente de quem poste ou não, só que quem postar terá, quem postar e participar, né? Terá o benefício do que eu já prometi aí do ponto na prova. E eu vou ver outra atividade, né, para complementar a aula, para não ficar só em uma questão puramente expositiva, né, porque já está no fim do dia e a gente já está meio cansado, né? Então, para mim, é a terceira aula, para vocês também não sei qual é, mas muitos já vêm do trabalho, né? Então, e muitos enfrentaram a aula ainda até o horário cedo da noite, né? E aí eu lamento muito por quem sofrerá isso. Tranquilo, pessoal? Então, digitem aí a matrícula no chat para registrar a frequência. E a gente fica por aqui, se encontra na quinta-feira, no mesmo horário, para discutir sobre o filme. Vou parar a gravação agora para vocês ficarem com liberdade para hora livre, né? Tema livre, perguntem o que quiserem. Então, a partir